Uma voz rouca, um violão tão lento, um amor, um peito acabrunhado, não, um peito apaixonado, sim. É um passo manso, lento, é um passo lento, manso do amor, do amor, do amor. É um passo manso, lento, é um passo lento, manso do amor. Magoado não, bem-vindo sim. Desesperado não, querido sim. Acabrunhado não, apaixonado sim. Por que não? Despreconceituosamente eu vou vivendo a minha vida. Não me importa a cor da pele, não me importa a cor da ida, não me importa a cor da volta, é bonita a cor que estou. Por favor, não feche a porta, me aceite como eu sou. Eu sou filho da poeira, sinto pó em minha volta. Se você me fecha a porta, sei que o amor amparar-me, abraçando-me, sublimando-me, envolvendo-me, adorando-me, amor, querendo-me bem, adorando-me, Hello, Dona Augusta. abraçando-me, Augusta Maria. sublimando-me, adorando-me, amor, querendo-me bem. Olá, Augusta. Uma voz rouca. Maria Augusta, não me ouves? Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas: a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado, amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma, nunca tive um desejo que não pudesse realizar porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes uma das outras. Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. Um dia deu-me o sono, como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza.
E cá estamos nós. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui a esta magnífica sessão. Espero que algumas caras conhecidas, olá, boa noite, e algumas caras que não vejo há tanto tempo, Maria Pinheiro. Thanks, obrigado por estás cá. A Maria, tu participaste de uma formação minha há muito tempo, não foi? É, pá. Eu ainda tinha cabelo, não era? Eu lembro perfeitamente. Bem-vinda, bem-vinda. Sejam bem-vindos aqui a estes 3 dias, né? O que é que vai acontecer aqui? Normalmente eu sou muito organizado e sei o que é que vai acontecer, mas deixo sempre uma margem para aquilo que pode não acontecer. Ou seja, aquilo que não pode não acontecer é algo que terá a ver necessariamente com a vossa entrega, ok? E portanto, aquilo que vamos fazer hoje é iniciar uma jornada e espero que vocês estejam preparados para iniciar esta jornada comigo. Antes de mais, eu vou pedir a vossas excelências que liguem as vossas câmaras. Há uma cena que é muito importante que é a vossa história depende de como vocês entram e saem de cena. Portanto, vamos todos entrar agora em cena e vamos ligar as câmaras. Olhos nos olhos, coração com coração, para que esta cena seja interessante. Pelo menos para mim. Isso é que também para vocês vai ser, ok? Portanto, aquilo que eu espero que aconteça com estes 3 dias deste evento online, ok? É que vocês desenvolvam algumas aptidões que vos vão permitir escrever uma nova história em 2022. A história pode ser melhor ou não, a decisão será sempre vossa, naturalmente, e que também vocês potenciem alguns recursos internos ligados à escrita para conseguirem desenvolver essa história. Okay? Portanto, o que vamos juntar aqui é quem nós somos com quem nós queremos ser. É magnífico, não é? Porque nós somos sempre o resultado de qualquer coisa. Antes de nós vem sempre um sinal de igual. Já pensaram nisso? Qualquer coisa, mais qualquer coisa, mais qualquer coisa, menos uma data de coisas é igual a nós. Pronto, nós somos assim. À nossa esquerda está sempre um sinal de igual. E esta cena é maravilhosa, não é? Quando nós contamos uma história, ou acrescentamos um sinal de mais, ou acrescentamos um sinal de menos, ou então multiplicamos ou dividimos. Portanto, nós temos o dom de, através da matemática e da lógica pura e egocêntrica da matemática, criarmos história. Mas hoje não vamos falar de matemática, porque senão acabávamos já aqui, é óbvio, porque a minha cena não é a matemática. Vamos fazer aqui alguns exercícios de escrita. Exercícios de escrita que foram criados especialmente para vocês. Ou seja, os exercícios de escrita que vamos fazer aqui foram criados apenas para este evento. Parabéns, vocês conseguiram retirar este domingo. Okay? Eu adoro fazer coisas diferentes e para fazer coisas diferentes eu ponho-me sempre a jeito, não é? Eu gosto sempre de contar uma boa história. Às vezes a história corre mal, está tudo certo. Portanto, o que é que pode acontecer? Avise já. Ou os exercícios são fucking amazing, ok? Ou então são uma grande bosta. E está tudo certo. Assinala que eu tentei. E a nossa história é feita muitas vezes de tentativa e erro, não é? A forma como nós lidamos com a tentativa e erro é que depois nos vai determinar. Portanto, preparem-se para uma jornada. Preparem-se que de vez em quando posso ser alguns palavrões, está bem? Portanto, se tiverem aí crianças, lamento. Não posso fazer nada por isso, eu sou assim. Não quer dizer que vai dizer, mas pode acontecer. Às vezes entusiasmo, o pessoal do grupo sabe, às vezes sai assim uma coisa ao lado e pronto, é o que é. Vamos fazer alguns exercícios de escrita criativa. Há 4 coisas que eu vos peço durante estes 3 dias. Não vos vou pedir que apareçam os 3 dias, sabem porquê? Porque a decisão é vossa, nunca é minha. Ok? Aquilo que eu sei é que eu vou dar o meu melhor para que vocês se sintam acompanhados, para que vocês façam esta jornada através da escrita e que tenham alguns resultados. Isso eu vou me empenhar. Agora, com vocês aparecerem ou não, não posso fazer isso, não é a minha cena, ok? Entretanto, temos aqui pessoas que vos podem ajudar, qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Temos a Maria Augusta Dantas, a Marta Vidal Pinheiro, a Raquel, ok? E a Silvia julgou que vai entrar, ou se já entrou, eu não sei, porque eu não estou aqui a controlar essa cena. Agora, eu peço-vos apenas 4 coisas, ok? Mente de principiante. Sempre. Tentem aceitar ou pelo menos equacionar algumas coisas que possam surgir aqui. Entrega.
Terceira coisa, curiosidade. Quarta coisa, vulnerabilidade. Ok? Isto é um espaço em que não há julgamentos, não há mais, não há menos, ok? Não há ninguém que escreva mais ou menos do que outra pessoa, de todo. O objetivo não é mesmo isso, ok? Portanto, mente de principiante entrega a curiosidade e vulnerabilidade. E porquê que são estas 4 coisas? Porque são estas 4 coisas que nos ajudam a olhar para a nossa história e a equacionar a nossa história para que nós, então, possamos escrever outra história, ok? E, portanto, sem entrega, a história não vai acontecer, não é? O que acontece quando nós vivemos uma história que não é a nossa é nós, exatamente isso, vivemos uma história que não é a nossa. E aquilo que eu pretendo para vocês é que vocês vivam a vossa história, não é? E vocês podem pensar, ok, o César vai-nos pôr aqui a fazer aquelas checklists de o que é que eu atingi no ano passado, o que é que eu não atingi, o que é que eu vou atingir. Opá, não, isto não é uma cena de checklist mesmo, não vamos fazer isso, nem é esse o propósito, ok? No final, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas, ok? Portanto, vão registando as vossas perguntas, vão registando os vossos insights, quando for a altura vão poder levantar a mão, independentemente de ser a mão digital, mas vão poder levantar a mão para, digamos, colocar as vossas respostas. Peço também que, além de terem as câmaras ligadas, que mantenham os microfones desligados, ok? Ora, sobre mim. O meu nome é César Ferreira, sou mentor de autor, ou seja, ajudo pessoas a escrever e a publicar livros. Okay? Basicamente, ajudo pessoas a colocar a sua voz e o seu conhecimento no mundo. Esta é a minha missão, é aquilo em que eu me empenho, é aquilo para o qual eu nasci. Tão simples quanto isso. A escrita e a leitura apareceram na minha vida de uma forma muito interessante. Todos nós temos desafios, não é? E, portanto, a escrita e a leitura para mim era um porto de abrigo, um refúgio. E comecei, através da escrita, a criar quem eu queria ser. Independentemente de ser mentalmente apenas, usando a minha imaginação, a escrita deu-me aquilo que mais ninguém me conseguia dar de momento, que era conseguir escutar-me a mim próprio, conseguir viver a vida que eu bem entendia, independentemente de ser apenas da minha cabeça. Depois, foi uma questão de tempo até tornar isso real. Okay? Podem aprisionar-nos numa prisão, mas não nos podem aprisionar dentro da nossa mente. Ok? E, portanto, quando nós escrevemos, quando nós lemos, nós somos livres, completamente livres, para sermos quem quisermos ser. Sem teres e haveres. Okay? Sem julgamentos, sem qualquer tipo de circunstância que nos possa deitar abaixo. Sou pai dos filhos, já publiquei 8 livros, já ajudei 30 pessoas durante 2 anos a publicar os seus livros, a colocar os seus livros cá fora. É para mim um grande privilégio. Algumas delas estão aqui e muito me honram com a sua presença mesmo. Alexandre, podes fazer assim. Muito bem. Okay? É para mim um privilégio. Vocês já imaginam o que é ver um autor vosso a lançar uma cena, esse autor a ajudar centenas de pessoas e vocês terem no processo? É magnífico, não é? Daí chamarem-me o parteiro dos livros. Okay? Mas isto fica entre nós. Okay? Pronto. Alright. E agora eu vou pedir que vocês escrevam no bate-papo de onde vêm, ok? E um adjetivo que vos define. Qual é um adjetivo que vos possa definir? Primeiro, de onde vêm, não é? E depois um adjetivo que vos defina. Ok? Bate papo com eles, faz favor. Constância City. Apaixonada, Oeiras divertida. Alright. Torres Novas, curioso, maravilha. Ponte Lima, intensa, criativa. Ok. Maravilha. Lisboa, teimoso. Welcome to the club, Francisco. Parede alegre, Rui sonhadora. Ok, cartaz, perfeccionista, Anabela Oeiras simpática, Vida Franca de Cheira empática, Madeira, ok, Chaneca da Caparica, ok, maravilha, Rita, alright, Cascais, alegre, uau, sou Lisboeta, mas moro, pronto, já passou, já consegui, sou Lisboeta, mas moro em Inglaterra, maravilha, eu sou madeirense e moro em Oeiras, já viram a minha sorte? E sou casado com uma Algarvias, fantástico, isto é uma bomba relógio. Eu sou Alice, do Distrito de Viseu, lutadora, maravilha. E tenho a nova, criativa. Eu vou tirar o às vezes, Alexandre.
Ok, uma Castelo Branco, maravilha, maravilha. E agora eu vou-vos pedir, ok, qual é a vossa intenção para estes 3 dias. Primeira coisa que nós fazemos numa história é qual é a minha intenção com esta história. Por que raio é que eu quero escrever uma nova história na minha vida? Portanto, escrevam a vossa intenção. A minha intenção para vocês é que vocês saiam daqui mais ricos e mais preenchidos. Ok? Francisco, aprender, inspirar, fazer a diferença, top, maravilha. Intenções, intenções, intenções. Fazer magia, largar os horizontes da escrita, mais criatividade, ok? Inspirar mulheres, alright, alright. Conhecer melhor, nice. Poder ajudar pessoas na mesma situação que eu. Inspirar mais criativa, dar mais de mim, inspirar, ser um exemplo, conhecimento e inspirar. Reencontrar o rumo, alright. Reencontrar o rumo, reencontrar a minha história. Inspirar, ok? Maravilha. Epá, eu adoro esta cena. Eu adoro ver o bate-papo. É que finalmente eu consigo ter notificações. Estão a ver? É muito fixe para mim isto. A minha intenção é aprender, ser feliz e inspirar os outros. Maravilha. Ok. Então bora lá. Grato a todos. A minha intenção é ganhar ritmo. Ok. Ritmo, 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 ritmo. Vamos então. O que é escrever? Não é? Há tanta cena que se diz o que é escrever. Vamos falar sobre escrita agora. Afinal, a escrita é o que nos une aqui, não é? Escrever pode ter várias definições. Escrever tem a ver com o registro, não é? Quando nós pegamos em algo e registamos aquilo que vai dentro. Eu pessoalmente gosto de fazer a distinção entre 2 tipos de escrita, que é a escrita invisível. O pessoal do programa está farto de ouvir falar nisso, lamento, mas isto é importante. É a escrita invisível e o registro de informação. A escrita invisível é tudo aquilo que está a acontecer dentro de nós, quer de forma consciente, quer de forma inconsciente. Está a ser escrito. Ponto. Ok? O registro é quando nós pegamos nessa informação, que pode ser o conhecimento que nós temos em relação a alguma coisa, pode ser a nossa história de vida, a nossa história de superação, pode ser um tema que nós pretendemos aprofundar e registamos isso no papel, num suporte. Ok? Portanto, escrita, né? Escrita visível, aquilo que acontece dentro vai sendo escrito dentro de nós, e o registro quando nós tomamos a ousadia, quando temos a coragem de colocar isso cá fora ao serviço dos outros ou não. Portanto, eu posso escrever apenas para mim, mas também posso escrever para os outros. Portanto, mas convém dizer aqui uma coisa muito interessante. Nós raramente vamos conseguir escrever para a gaveta durante muito tempo. Vai haver um momento em que há uma espécie de chamamento, tipo, sabem aquelas crianças que queriam um doce e agarram-nos à perna e estão a puxar? É mesmo assim. A escrita puxa por nós e vai haver um momento em que nós, eu quero que alguém leia isto. Porque nós somos pessoas, nós gostamos de sociabilizar, não é? Nós gostamos de estar em contato com os outros. Faz parte da nossa natureza. E portanto, nós escrevemos por um conjunto de motivos, não é? Seja para existir um reencontro entre as nossas partes, nós somos compostos por várias partes, não é? Seja para passar conhecimento, seja para sanar ou curar alguma situação. A escrita cura mesmo, ok? Seja para ganhar estrutura interna, para conseguirmos fazer qualquer coisa de uma forma organizada, para organizar a nossa mente, para apresentar os nossos serviços, se assim bem entendemos aos outros, para termos um cartão de visita, para darmos a alguém quando formos a uma reunião. Está aqui, olha, em vez de dar um cartão de visita que são chatos para caraças, nós damos um livro. É bom nós darmos um livro, ok? Portanto, escrever é algo que nos ajuda a exponenciar todas as áreas da nossa vida, se assim o quisermos. Se assim não o quisermos, também estamos a escrever qualquer coisa. A questão é que podemos dizer que sim ou podemos dizer que não, mas estamos constantemente em processo de escrita. E sabem porquê? Porque a escrita, tal como a leitura, são processos de aprendizagem e nós estamos constantemente a aprender. Nós, sem aprendizagem, somos muito poucos, porque é a aprendizagem que nos ajuda a processar a memória. Nós, sem memória, sabem o que somos? Quem é que sabe? Vou responder isto. Quem somos nós sem memória? Quem somos nós sem memória? Quem somos nós sem memória? Exatamente. Nada. Ocos. Zero. Bola. Nem um vegetal nós somos. Somos zero. A memória é aquilo que nos liga. Não é?
ok? Amanhã eu espero acordar e lembrar-me daquilo que se passou aqui. E mesmo que eu não me lembre à risca daquilo que aconteceu aqui, eu vou-me lembrar de uma coisa que cria memórias fantásticas, que é aquilo que eu senti quando estava aqui convosco. Já vos aconteceu estar a ler um livro, não é? De repente vocês querem falar sobre o livro, não se lembram muito da informação, mas lembram-se daquilo que sentiram ao ler o livro, não é? Portanto, vocês têm uma memória daquilo que vocês sentiram. É algo que nos une, a memória. E na verdade a escrita é muito mais do que isso. Sabem porquê? Porque a escrita é sempre sobre nós. É tão fixe. Portanto, se querem se sentir apaparicados e mimados, escrevam. Se querem se sentir amados e potenciados, escrevam. Porque é sempre sobre vocês. Se querem se sentir no alto astral, não é? Escrevam. Se querem atingir um objetivo, escrevam. Okay? A escrita ajuda-nos a manter o ritmo. Ainda há pouco alguém dizia manter o ritmo. Não é? Ajuda-nos a manter o ritmo da vida. Ajuda-nos a manter a dinâmica. Não é? Porque quando nós escrevemos e sabendo que a escrita é sempre sobre nós, é sempre biográfica, não é? Há sempre algo de nós que acaba por se reencontrar num pedaço de papel escrito. Temos um exemplo, Anne Frank, não é? Diário de Anne Frank. Para quem leu, não é muito interessante aquilo que aconteceu, a história que nós tivemos acesso, não é? Dentro da cabeça dela, dentro do coração dela, a experiência dela, não é? E é interessante o quanto é que a escrita consegue ter o dom da revelação. A escrita revela, não é? Revela quem nós somos. Agora, se a decisão de nós publicarmos ou não, isso é outra coisa. Mas a escrita revela sempre. E há uma coisa muito curiosa, é que nós jamais conseguimos mentir através da escrita. Vocês podem escrever uma coisa completamente fora da vossa realidade, não estão a mentir. Porque antes da escrita existe um interior de onde a escrita brota. E esse interior tem a ver necessariamente com todas as experiências de vida, com tudo aquilo, com os antepassados, não é? Para quem acredita em almas e essa cena toda, tem tudo a ver com isso. Toda essa cena vem aqui, não é? E portanto, escrevermos a nossa história é primeiro percebermos que parte da história estamos de momento a viver. Eu não consigo escrever uma nova história sem saber qual é a história que eu estou a viver, não é? A Anna Gapsy, uma comediante australiana, dizia: nós aprendemos com a parte da história em que nos concentramos. Fogo, esta cena é fucking amazing. Nós aprendemos com a parte da história em que nos concentramos, não é? Portanto, a nossa história, não é, acaba por ser uma integração de partes que temos experiência de vida, temos o conhecimento, temos os nossos desejos mais ardentes, não é? Mas nós só aprendemos com aquilo em que nos concentramos. Isto faz sentido, não é? E quando nós pensamos em escrever uma história, necessariamente precisamos ter duas coisas, não é? Saber onde estamos e sabermos para onde queremos ir. A escrita o que é que faz? Faz a ponte entre uma coisa e outra. Okay? Há várias coisas que fazem a ponte entre uma coisa e outra. A minha proposta é a escrita, não é? E é por isso que vocês estão cá. E portanto, quando alguém lê a nossa história, essa pessoa é condicionada pela nossa história. E essa pessoa, esse leitor que até esse ponto em nada tinha a ver connosco, passa a pertencer à nossa história da mesma forma que nós, enquanto autores, passamos a pertencer à história deles. É por isso que o mundo avança. O mundo não avança quando nós damos passos sozinhos, não é? E um livro, mesmo que seja publicado em Portugal e seja lido, sei lá, na China, há uma ligação que se cria, não é? Há uma história que se cria. O livro é apenas o diálogo que se cria entre um autor e um leitor. Apenas isso, não é? Mas depois, como é óbvio, há todas as experiências de vida que nós vivemos e que nós partilhamos. E, portanto, hoje eu peço-vos que se concentrem na vossa história. Que sejam brutalmente honestos com aquilo que vocês escreverem hoje. Não vão mostrar a ninguém, é para vocês. Ok? Portanto, sejam brutalmente honestos. Tentem ser isentos. Tentem não influenciar a vocês mesmos e tentem não procrastinar a cena. Que é, eu estou a escrever, mas será que eu devo escrever isso? Cala-te e escreve.
cala-te e escreve. Sabem? Há aqueles momentos em que nós precisamos de encarar uma ação como algo que tem que ser feito independentemente daquilo que eu não tenho a capacidade de fazer ou das minhas circunstâncias. Nós, em última análise, acabamos por não ser as circunstâncias, não é? Nós temos o dom da decisão, não é? Claro que todos nós temos vidas diferentes, ainda bem, é por isso que estamos aqui. Se tivéssemos vidas iguais, precisamente não estávamos aqui, não é? Mas concentrem-se, aquilo que eu peço é concentrem-se na vossa história e façam, por favor, de forma deliberada, ou seja, com uma intenção. Ok? Portanto, a forma como nós vemos o mundo dita a nossa história. A forma como nós sentimos as coisas dita a nossa história. Não é por isso que muitas vezes a história que nós contamos em nada tem a ver com a história. Não é? Portanto, aquilo que nós contamos não é o facto, é apenas a nossa percepção da história. Esta cena é fixe, não é? Parece que somos bipolares, tripolares e multipolares. A verdade, somos isso tudo e muito mais. Não é? A verdade, somos isso tudo e muito mais. E, portanto, a forma como nos vemos influencia diretamente a nossa história. Ok? E depois, há dois momentos aqui de escrita. Há aquela escrita que acontece de forma consciente, que é aquilo que eu escrevo, e estou consciente do processo de escrita, ou seja, eu estou a escrever, eu sei que estou a escrever, seja sobre o que for, pode ser sobre um conhecimento, pode ser sobre uma experiência de vida, o que quer que seja, não é? De forma consciente. Mas depois há toda aquela escrita que acontece dentro de mim de forma inconsciente, a chamada escrita invisível, que neste caso, esta escrita inconsciente tem a ver com um conjunto de crenças, tem a ver com coisas que nós ouvimos e que, pronto, e aquele entrou, nós não racionalizamos aquilo que estávamos a ouvir ou aquilo que estávamos a sentir, não é? Portanto, essa escrita inconsciente, mas a escrita consciente constitui a nossa história. Portanto, a nossa história é a integração daquilo que nós escrevemos de forma consciente, mas também aquilo que nós escrevemos de forma inconsciente. E talvez o verdadeiro dilema seja nós percebermos como é que podemos equilibrar as coisas. Que é a parte mais complicada, não é? Porque muitas vezes não sei o que é que o meu inconsciente está a fazer. Pá, não faço puta de ideia do que é que ele está a fazer. Ok? E conscientemente eu de alguma forma sei, não é? Independentemente de às vezes não saber, e posso estar consciente, mas não saber bem, não é? Mas, portanto, como é que eu consigo equilibrar isso? A questão da memória aparece aqui. Né? A memória acaba por ser um lapso daquilo que acontece dentro com aquilo que acontece fora. A memória tem a capacidade de juntar e integrar tudo aquilo. Porque uma memória, nós dificilmente conseguimos criar uma memória se não tivermos uma emoção associada a essa memória. Ou seja, nós somos seres emocionais por natureza, que é qualquer situação para fazer sentido na nossa vida tem que haver emoção associada. A aprendizagem, para haver verdadeira aprendizagem, tem que existir sempre emoção associada. Porque sem isso, nada vai acontecer. Não é? E quando nós não conseguimos muitas vezes manter o equilíbrio entre aquilo que é racional e aquilo que é emocional, não é? Por isso que muitas vezes a nossa vida falha, não é? Porque nós não conseguimos o equilíbrio. E a escrita, quando é desempenhada da melhor forma, pode realmente fazer isso. E, portanto, sabendo que a nossa história sustenta a memória e a memória também sustenta a nossa história, não é? Como é que podemos trazer tudo isto à superfície? Como é que podemos, enquanto pessoas, enquanto seres extraordinários e magníficos e sublimes, trazer à superfície todas estas coisas e todas as outras que nós não fazemos a menor ideia? Através da arte, não é? A escrita é uma forma de arte. Mas eu arrisco a dizer que há aqui algumas questões, 4 questões que são importantes. Primeiro, darmos primazia ao automatismo. Desligarmos o complicómetro. Desligarmos a razão pela qual nós estamos a fazer qualquer coisa. Muitas vezes temos que fazer e pronto. Basta uma intenção, fazemos e pronto. É? Para não haver resistências. Depois, é importante nós vivemos num estado de irresponsabilidade artística, que é criar sem qualquer tipo de autojulgamento. Criar
sem qualquer tipo de auto-julgamento. Porque nós somos os nossos piores revisores, os nossos piores editores. Quantas pessoas começam a escrever um texto e passado 2 minutos já estão a rever o texto, já estão, aliás, foram 2 minutos e estou a ser muito bondoso, estão a escrever um texto e já estão a dizer esta cena não dá, já tenho que corrigir esta cena. Pessoal, o primeiro momento de escrita é sempre da emoção para a razão. Sempre. Usem a emoção para escrever. Porque a razão já é o processo linguístico que nós utilizamos para metamorfosear aquilo que nós sentimos em palavras. Não é? Portanto, ligar ao automatismo muitas vezes é importante. Sermos irresponsáveis na nossa arte é crucial. Haver entrega. Entrega total. Todas as coisas que nós fazemos em que tem a nossa total entrega, também a entrega em termos de fé, atenção, independentemente das nossas crenças, ok? Entregarmos sem fé em relação àquilo que nos estamos a entregar é o mesmo que atirar uma moeda à água e esperar que a moeda flutue. Ela não vai flutuar. Esqueçam, ela vai ao fundo. Não é? É por isso que o pessoal é empenhado em encontrar tesouros, que não consegue aguentar as cenas à tona. Vai sempre lá buscar. Mergulha para ir buscar o tesouro. E como diz o Joseph Campbell, a gruta... Como é que é? Epá, eu devia dizer esta cena toda corrida e ficava muito bem, não é? O sítio onde a gruta onde tens medo de entrar é onde se encontra o teu maior tesouro. Pumba, lá consegui. Então, ver a memória associei à emoção, não é? Depois eu fui buscar a memória, esta cena funciona. Okay? E nós temos aquele terror de encontrar o nosso maior tesouro. E o nosso maior tesouro é a nossa melhor história. E qual é a nossa melhor história? É sermos ricos, é estarmos bem de saúde, é termos uma relação... É aquilo que vocês quiserem, caríssimos. Vocês são os autores da vossa história. Peguem na caneta e no papel e escrevam a vossa história. Nós estamos constantemente a escrever a nossa história. Qual é a caneta que vocês usam? Eu não sei, mas ela está a ser escrita. Portanto, vamos fazê-lo da melhor forma possível. Ok? E o último ponto para conseguirmos fazer todo este processo de metamorfose é nós aceitarmos a nudez das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Nudez mesmo. Como sai, é como o aceito. Porque ao sair, de certa forma, é sinal que eu tenho que, em vez de olhar, eu vou reparar. Ou seja, olharmos para os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas emoções e termos a ousadia e a coragem de encarar tal como elas são. Só que, muitas vezes, já estou a mostrar uma coisa que eu não quero. Só que, muitas vezes, nós ficamos tão atrofiados em tentar decifrar aquilo que lá está, que acabamos por não presenciar aquilo que lá está. E quando vamos presenciar aquilo que lá está, o está lá já não está, mas está lá o que já lá esteve. Portanto, o que já lá esteve já não faz sentido para o timing, em que a nossa vida, quando decorre, não para, e portanto nós depois acusamos o tempo, não é? É por isso que muitas vezes nós dizemos, eu não tenho tempo para isto. Não é o tempo, meus amigos, o tempo é igual para todos. Eu não estou disponível para aquele tempo, eu não estou entregue àquele tempo, não é? Ou então, não organizei a minha agenda, tão simples quanto isso, não é? Tudo isto só para dizer isso. E, portanto, agora, há aqui um conjunto de coisas, não é? Portanto, temos a questão do automatismo, a responsabilidade artística, a total entrega e a nudez dos nossos pensamentos, ações e emoções que são importantes para avançarmos com a nossa história. E agora, o que é que nos pode estar a impedir de escrever a nossa história? Quais são esses bloqueios, esses cafajestes? Quais são esses traidores, esses chacanas, esses... Não digo agora... Tive consciência que ia dizer um palavrão, não disse, porque se não tivesse consciência dizia meu palavrão. Okay? Portanto, quais são esses bloqueios? Há muitos bloqueios. Pessoal, olha, há bem bloqueios, não é? Vocês seguem o desenvolvimento pessoal, vão ver, há bloqueios para tudo e mais alguma coisa, não é? Há tipo um menu que vocês abrem, isso é só escolher bloqueios. Olha, escolhem os bloqueios. Olha, agora quero sentir isto, agora quero aquilo outro, agora há sempre bloqueios, não é? E talvez, em vez de nós procurarmos bloqueios, devemos procurar comportamentos.
Parece-vos bem? Ou seja, que ao mudar o comportamento, talvez eu consiga mudar qualquer coisa para trás, nomeadamente o meu estado emocional. Mas realmente há coisas que nos impedem a nossa história de acontecer. Uma delas é realmente a inércia. Inércia. Andamos ali, tipo, na manteiga, aquela cena não sai da manteiga, temos sempre a patinar, ok? Depois temos uma cena que é o passado, o passado e o excesso de futuro, não é? Tipo, nós vivemos aqui numa cena como que o passado pronto, pá, o passado é lixado, não é? Tremontes sempre, o passado sempre foi bem lixado para nós. Isso aí também já vi essa cena, e ainda vivo. De vez em quando o passado bate à porta e olha que eu fico bem lixado com ele, não é? Mas depois o excesso de futuro, não é? A ansiedade, a expectativa, não é? E depois esquecemos, pá, do presente. Portanto, e quando a escrita é um ato de presença, nós acabamos por revogar tudo isso, não é? Nós acabamos por entrarmos em processo de talvez ficamos, sei lá, ficamos irritados com a cena. Esta cena promíscua, a sério, vocês já viram? Quando nós estamos verdadeiramente a evitar o presente, é promíscuo, porque o presente é a única coisa que nós temos. Nós estamos a violar o presente, que é a única coisa que não pode ser violado. Nós estamos a escangalhar, como seja da minha terra, a cena, porque, pronto, o passado lá está, não é? E somos a sombra de todo a nossa infância. Nós temos uma pessoa que gritou connosco e a nossa vida a partir daí é uma desgraça, não é? Quando temos a consciência disso, não é? Portanto, e tal qual afirma Aristóteles, não é? O que é importante nós fazermos aqui é purgar a nossa alma. E para purgar a nossa alma, meus amigos, não há nada melhor que a arte. Arte, fotografia, pintura, escrita, escultura, música. Arte purga as cenas. A arte purga a nossa alma, não é? Quando nós estamos na inércia, não é que não conseguimos avançar, é porque não decidimos avançar. É uma grande diferença. Porque às vezes avançar é lixado, mete medo. Vamos para a zona de desafio, para a zona de desconforto, aquela cena magoa, vem as dores de barriga, vem as cólicas, vem as idas à casa de banho, vem as discussões em casa, a vida vai haver sempre isso, não é? E é importante que quando nós encaramos a inércia, não encararmos a inércia talvez como algo que nos limite, mas como algo que nos ajuda a pensar sobre o ponto em que estamos. Eu acho que todos os bloqueios têm uma única função. Claro que têm mais, mas para mim a função principal é conseguir dar-nos a percepção do momento em que estamos a viver. Dá-nos a percepção. Quando nós sentimos um bloqueio, se nós pararmos para pensar efetivamente naquele bloqueio com toda a racionalidade, parte do bloqueio, julgo eu, vai embora. Okay? Outra coisa, a falta de tempo, não é? Tipo, nós não temos tempo para fazer a nossa história acontecer, esquecendo que a história continua a acontecer, não é? Tipo, nós vivemos eternamente no gerúndio, sabiam? Nós somos pessoas do gerúndio, acontecendo, fazendo, amando, evitando, basando, fugindo, conquistando, não é? Acasalando, cenas assim. Nós vivemos gerúndio com ele, não é? E com ela também, só com ele, não é? Nós vivemos no eterno gerúndio. Portanto, vocês podem querer parar a vida, nós podemos querer parar a vida, mas a vida não para. Santo Agostinho, nas Confissões, literatura medieval, tem uma cena muito fixe, que fala sobre a morte, não é? Então ele dizia assim, quando as pessoas morrem, não é? Quando as pessoas morrem, não há stress nenhum. Sabem porquê? Porque a vida continua. A vida continua para os outros, o gajo morreu, o pessoal morreu, mas a vida continua sempre. Sabem, quando nós morrermos, a história vai continuar, a história não vai acabar. Da mesma forma que antes de nós nascermos, a história também já estava a ser escrita. E isto é maravilhoso, não é? Portanto, talvez o meu dever, enquanto ser humano, não é, seja contribuir para essa história. E a única forma que eu tenho de contribuir para essa história é contar a minha história, é fazer parte dessa história, é edificar, construir essa história. E escrever um livro, desculpem lá, para mim é das cenas mais fixes que pode acontecer para isso, não é? É que nós conseguimos dar aos outros algo organizado, de certa forma, para criar um impacto. Nós passamos o testemunho. Okay?
Depois temos outros tipos de bloqueios, de entraves que podem estar ligados à saúde, não é? Eu tenho isto, já não posso fazer. Eu estou numa cadeira de rodas, já não posso conquistar nada. Desde que eu vi pessoas em cadeiras de rodas a fazer o caminho de Santiago, e a subir não sei o quê, há sempre uma forma de fazer as cenas. Eu acredito que há sempre uma forma de fazer as cenas. Mesmo, acredito. E portanto, eu quero que vocês me escrevam aqui no bate-papo qual é a vantagem que vocês têm em ter bloqueios. Já vos fizeram essa pergunta alguma vez? Qual é a vantagem de ter bloqueios? É que normalmente nós ouvimos o contrário, não é? Isto de bloqueios é uma merda do caraças, fogo, não é? Mas qual é a vantagem que vocês têm em ter bloqueios? Como é que podem pôr os bloqueios a funcionar para vocês? Reflexão, ok. Possibilidade de ser deles, maravilha. Ok, reflexão. Incrível para disputar recursos, superar os bloqueios, aprendizagem, ok. Surgem novas ideias, ideias, mesmo, yeah. Ok, fazem-nos mais fortes, sem dúvida alguma, mesmo. Ok, autoconhecimento, estímulo para ultrapassá-los, yes. Questionar, saber o que precisamos de enfrentar, ok. Reperspectivação, olha, gostei da palavra, nice. Alright, apelar às minhas competências, exatamente, crescimento, consciencialização, maravilha, persistir sem desistir, autoconhecimento, evolução, interiorização, ganhar impulso. Estão a ver? Vamos todos agradecer aos bloqueios que nós temos. Eles são muito bons. Vocês acreditam que apenas há 15 anos eu era extremamente gago? E que não conseguia falar? E estar assim a falar à vontade que eu estou e dizer porcarias, dizer aldrabices, não, dizer palavrões e essa cena toda. Não conseguia. A sério. A gaguez foi a maior cena que me aconteceu na vida. Se eu fosse a gaguez, eu não estava a fazer o que estava a fazer hoje. Estava num emprego seguro, a receber sempre uma ordenada ao final do mês e tinha a ideia de que era feliz. Até que cheguei um dia à casa e reparei em tudo em que nada me preenchia. Nada me fazia vibrar. Perdi o brilho nos olhos. E não só nos olhos. Nós quando perdemos o brilho em tudo, não é? Perdeste o brilho dos teus olhos. Fónix, eu perdi o brilho em tudo, até na minha alma. Eu estava oco, estava cinzento. Devia ser um corvo cheio de fome, não é? Vamos deixar de metafísica. Ok. Os bloqueios são amigos. Portanto, a nossa história sem bloqueios não é nada. Sabem o que é preciso? O pessoal do programa não pode dizer o que é preciso para uma boa história ser uma boa história. Quem é que me sabe dizer o que é preciso de existir para que uma história seja fucking amazing? Bate papo com eles, bora lá. O que é preciso? Obstáculos, ok. Mas, pessoal, o que é preciso para haver uma boa história? Emoção, alright, também, ter emoção, uma ideia verdadeira, ok. Vai, mais uma que é para dar a resposta. Vou dar esta resposta aqui. Com Marta não vale. Eu não acredito. Conflito. Tem de haver conflito. Tem de haver conflito para a história ser incrível. Sem conflito não há história, meus amigos. Se vocês querem uma história, olha, a princesa nasceu num berço de ouro, não comeu a maçã, tinha uma vida rica, encontrou um príncipe, casou, teve filhos, todos lourinhos de olhos azuis e acaba a história. Que grande seca de história, já viram? Não é? Uma história para ser história tem que ter conflito. Tem que haver conflito. Pessoal, a vida está-vos a dar todos os ingredientes para vocês escreverem uma grande história. Desculpem lá, não é? Até conflito vocês têm, não podem dizer, não é? Têm competências, se não têm, estão a desenvolver, isto é um espaço para isso, não é? Ok? Uma história necessita de conflito. Sempre. Mesmo que esse conflito seja interior. Seja aquilo que nos coloca em branco. Não é? Em branco connosco, porque eu acredito que o maior dilema de um escritor ou de um autor não seja a folha em branco, não é? É mesmo o confronto que ele tem com ele próprio quando escreve e quando não escreve.
anda sempre à porrada. Um escritor não é? Anda sempre à porrada consigo próprio, às vezes. Calma, pessoal, não temos que andar aqui a martirizar, não é? Há vários tipos de escrita, ok? Portanto, o que é necessário para nós escrevermos uma boa história? Aceitarmos a nossa memória, aquilo que temos, aceitar o ponto em que estamos. Mesmo que isso pareça que é errado para nós ou que nós não merecemos, não é? É importante nós aceitarmos as nossas memórias, aceitarmos quem somos de momento. Não há outra hipótese, é aquilo que eu defendo. Quem sou eu sem memória? Ninguém. Portanto, se eu tenho memória para alguma coisa, é aceitar quem sou. E muitas vezes durante o nosso percurso, nós não aceitamos quem somos. Todos nós passamos por isso. Ou temos aquele sinal que, eu prefiro, tenho um sinal na cara, ele devia estar à direita, mas o gajo está à esquerda. Phonics, não é? Ou então, eu queria, se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse agora caneta, eu escrevia. Escreve na areia, escreve na praia, escreve no ar, faz qualquer cena, não é? Nós não somos a nossa ausência. E a história precisa de ter silêncio, não é? Como a música. A música só acontece porque há silêncio. Há momentos de pausa, há momentos de silêncio entre notas e que nós depois conseguimos perceber. Mas na escrita isso acontece exatamente da mesma forma. E isso acontece porque a nossa história reflete-se na forma como nós escrevemos. E para conseguirmos viver e experienciar a nossa história, nós precisamos, esta é a minha perspectiva, de passarmos por 3 fases, que é aquilo que estamos a passar nesta jornada. Primeiro, como é que nós olhamos para nós? Quem somos nós? Nós respondemos à questão, quem sou eu? Há quem diga que isto é uma pergunta existencial, não é? Que vamos passar a vida toda à procura. Mas eu peço que vocês, esqueçam a vida toda, que vai ser longa, e que se concentrem só quem são vocês neste preciso momento. Né? Depois onde vocês pretendem chegar. O que é que querem deixar? Qual é o legado da vossa história? Que marca vocês querem deixar no mundo? Né? Primeiro, como vocês veem quem são vocês. Okay? Depois, que marca vocês querem deixar no mundo? Qual é o vosso legado? Que é a vossa história, que é aquilo que nós já falamos. E depois, como é que nós entramos em ação com isso? Né? Como é óbvio, eu não vou trazer alfinetes para aqui que é para andarmos a picar o rabo. Eu não vou fazer essa cena. Eu não sou uma pessoa que vocês fazerem ação. Né? Aquilo em que eu sou competente é ajudar-vos a perceber o ponto em questão, onde querem chegar e o que é que podem fazer para lá chegar. O resto é convosco. Okay? E, portanto, há 3 questões para quando nós queremos saber onde estamos, né? Que tem a ver com a questão primordial que é quem sou eu. A primeira é eu falar de mim para mim. Como é que eu me vejo? Okay? Depois, como é que os outros me veem? E por último, o que é que eu reconheço a mim? O reconhecimento é das melhores cenas que nos pode acontecer. É nós reconhecermos em nós qualquer coisa. Okay? De preferência, nós reconhecermos algo que nos impulsione. Okay? Algo que nos mantenha o desejo ardente de continuarmos vivos e a viver. E para isto é importante nós fazermos aqui uma coisa muito interessante, que é nós fazemos o jogo das prestações. Porquê que é importante fazermos o jogo das prestações? Porque muitas vezes a forma como eu me vejo não é a forma como os outros me veem. Aliás, raramente, às vezes aquilo, não é? Às vezes alguém diz, tu estás com um brilho especial, e eu fogo a sério, eu até dormi mal, estou cheio de olheiras, não é? Portanto, a forma como as pessoas nos veem, muitas vezes em nada tem a ver com a forma como nós nos vemos. Não é? E o verdadeiro dilema não é a forma como eu vejo o mundo, é a forma como eu me vejo no mundo.
que é completamente diferente, que isso já tem a ver com a minha autoimagem, ok? Uma coisa é eu ver o mundo com os meus olhos, com as minhas qualidades todas, não é? E competências todas. Outra coisa é a forma como eu me vejo no mundo. E, portanto, o convite que vos vou fazer hoje é exatamente esse. Vamos brincar aqui às prestações, em que vocês vão estar em vocês, depois vão deixar de ser vocês e depois vão se encontrar algures. É fixe, não é? Parece-me bem. Ok? Portanto, vamos então iniciar aqui um exercício de escrita criativa que é composto por 3 partes. Cada parte tem 5 minutos. E o pessoal sabe que eu adoro a cena do tempo, não é? Para quê? Para vocês sentirem-se condicionados a escrever. Não é? Para não termos todo o tempo do mundo. Porque, na verdade, eu não faço a menor ideia se temos todo o tempo do mundo. Ok? No final, vocês não vão partilhar aquilo que escreveram, naturalmente. Só vão partilhar quem quiser, atenção, quem quiser, ok? Partilhar, só vai partilhar uma coisa que já vão saber o que é. Ok? Portanto, estão a ver aqui a apresentação. Então, Marta, a apresentação? Eu agora pergunto sempre à Marta. Marta diz-me sempre. Ok. Exercício número 1. 1.1. Quem sou eu do momento? O exercício todo tem 15 minutos no total, mas é 5 minutos por cada parte, ok? São 3 partes. Ora, aqui vou pôr isto tudo de uma vez. Aqui, primeiro, vou pedir que, breves momentos, vocês fechem os olhos e se concentrem em vocês próprios, em vocês mesmos, ok? Que pensem em tudo o que têm vivido em termos de saúde, relacionamentos, família, dinheiro, concretização pessoal, trabalho, propósito de vida, negócio ou uma área específica que vocês queiram. Ou seja, vão fechar os olhos e vão pensar, de momento, quem sou eu nestas coisas todas, ok? A ideia é vocês fazerem aqui o filme do real, do presente, ok? Não é o filme de que vai acontecer amanhã, nem que aconteceu, não. É o filme do presente. Depois podem escolher 2 ou 3 áreas que queiram desenvolver em 2022. Neste caso, terá a ver sempre com aquilo que vocês escreveram aqui, por exemplo, na saúde, nos relacionamentos ou na família, ok? Depois, conectado com essa energia, ok? Vocês vão escrever um texto que descreve a história da vossa vida. Okay? De forma muito simples, muito rápida. Lembrem-se, automatismo e responsabilidade artística. Okay? Vão escrever na primeira pessoa. Okay? Vão escrever isto na primeira pessoa, que é muito importante. Vão começar o texto por a minha história é um filme porque, ok? Desenvolvem cada área escolhida ou aquela área específica se vocês quiserem. Cada frase corresponde a um novo parágrafo. Ou seja, não há parágrafos com mais do que uma frase. Estão proibidíssimos de fazer isso. E depois, não vão utilizar pontuação. Ok? Nem vírgulas, nem pontos finais, nem pontos de interrogação, nem pontos de exclamação, quer que seja. Não vão usar pontuação. Nenhuma. Ok? Agora, dúvidas que tenham. Quem tiver dúvidas, que levante aqui nas reações, que é mais fácil, está bem? Para eu ver, senão eu não consigo ver. Portanto, não há dúvidas, certo? Então pronto, então vamos avançar. Ok? Perceberam o exercício todos? Todos perceberam? Ok? Todos perceberam. Perfeito. Ok, então eu até arranjei uma cena para hoje. Vem aqui o tempo. Aí é espetáculo, pá. O que eu passei hoje só para arranjar aqui um quadradinho. Muito fixe, valeu a pena, estou feliz. Hoje vou beber champanhe só por causa de pôr ali 5 minutos. Ok, pessoal, podem começar a escrever, ok? O tempo só começa a contar quando eu colocar a música. Portanto, podem começar. Aproveitem.
Ok, ouviram o gongo, muito fixe, não é? Elevador, foi o som que eu escolhi. O elevador para subir, ok? Agora vamos para a segunda fase do exercício, ok? Vocês gostam de personagens? Têm algum personagem que vocês gostem muito e com o qual se identifiquem? Eu adoro personagens. Adoro. Tom Sawyer, eu adoro Tom Sawyer, por exemplo. Ok, vamos passar então para o segundo exercício, ok? Então pronto. Segundo exercício. Vão escolher um personagem com o qual se identificam. Tenham atenção às características emocionais, mentais, à sua personalidade. Tem que ser um personagem que vocês se identificam. Por breves momentos, vocês vão encarnar mesmo esse personagem. Ou seja, vocês vão escrever de acordo com esse personagem. Vocês são esse personagem. E esse personagem vai escrever sobre vocês. Vai descrever-vos, ok? Vai fazer uma descrição vossa, ok? Portanto, vão escrever na terceira pessoa, como é normal, ok? Não vão utilizar pontos finais, apenas vírgulas. Vocês vão dizer, mas vai ficar que ninguém percebe. Eu não quero saber, ninguém quer saber dessa cena, ok? Só vocês, é para vocês o texto, não é para mim, não é para vocês publicarem essa cena. Ninguém está à espera de ser daqui, vou escrever um prémio Nobel, como dizem, não é? Não. Escrever aqui, vamos escrever a Saramago, vamos escrever uma mistura de Saramago com César Ferreira. Às vezes põe vírgula, às vezes não põe, ok? Pronto, não utilizem pontos finais e apenas vírgulas, ok? E vão escrever em prosa. Ok? Agora, portanto, escolher um personagem, encarnar o personagem e o personagem vai descrever-vos. Ok? Ou seja, vocês vão vos descrever através do personagem com o qual vocês se identificam. Ok? Alguma dúvida? Não há dúvidas. É claro, não é? Então pronto. Vou pôr aqui o meu melhor investimento de hoje. Foi isto. Reset. Espetáculo. Ok. Estão preparados? Boa escrita.
chegamos ao destino, ou não? Não é? Ora, aqui vamos passar agora para a terceira passo, para a terceira passo, também é bom. Para a terceira parte, ok? Esta é uma parte que para mim é deliciosa, eu acho que vocês vão gostar bastante, pelo menos gostei imenso de fazer para vocês. Ok, então agora vocês vão escolher um local que vocês adoram estar, amam estar. Pode ser na praia, no campo, na biblioteca, pode ser whatever, na neve, pode ser num espaço, se já tiveram num espaço, não é? Pronto. Depois vocês vão marcar, marcam um encontro com o vosso personagem. Okay? Vocês estão a marcar um encontro com o vosso personagem. E ambos vão começar um diálogo sobre vocês próprios. Ok? E esse diálogo que vocês vão ter, não é? Vai sair uma frase que vocês vão dizer ao vosso próprio ouvido. Okay? E essa frase é necessário seguir esta estrutura, que é eu, o vosso nome, reconheça em mim qualquer coisa. Ok? Portanto, o que é que vocês vão ter que escrever em 5 minutos, que é bué de tempo, o diálogo, para depois chegarem à frase por exemplo, eu, César Ferreira, reconheço em mim o sucesso. Espetáculo. Ok? Combinado? E é isto. As palavras encontram sempre o seu lugar. Até já. Boa viagem.
Alright. Como é que vos correu o exercício? Partilhas. Ativem agora, quem quiser falar, peço que em baixo tem reações para levantar a mão. Partilhas. Aquilo que eu vou pedir das partilhas é, para ser mais específico, o que é que sentiram ao fazer o exercício, as 3 partes, e a vossa frase de eu reconheço em mim. Quem quer partilhar? Pessoal, ponham a vossa voz no mundo. Olá Francisco. Boa noite. Sim, Sim, olá. estão-me a ouvir? Perfeitamente, Francisco, perfeitamente. Ok. O que é que eu senti? O que é que sentiste, sim, e qual foi depois a frase? O que eu senti, portanto, foi um desafio, um desafio à reflexão, portanto, isso eu penso que era inerente a todos, e foi um regressar um bocadinho à infância, porque a personagem que eu escolhi foi o Tintim. Yeah. Muito E, fixe. e já agora vou explicar porque é que escolhi o Tintim. Escolhi o Tintim porque era a minha alcunha em miúdo, porque eu tinha um cão que era tal e qual o Milu e tinha e tenho com muito gosto um remoinho a Tintim. E portanto a frase que eu escolhi foi Francis é como eu normalmente Uhum. sou agora, eu Francis reconheço em mim grandes dificuldades para esconder a minha paixão pela natureza. Importas-te repetir? Eu, Francis, Francis, reconheço em mim. grandes dificuldades para esconder a minha paixão pela natureza. Ok, ok. Maravilha, maravilha. Grato, Francisco. Grato. Tá? Grato. Obrigado, eu. Obrigado, obrigado. Alright, mais partilhas. O Francisco já deu um mote. O Francis, não é? Francis, já deu um mote. Quem quer dar? Quem que. Epá, eu se tivesse. Alexandre, grande Alexandre, força! Foi só porque a Marta me provocou, não é? A Marta, sabes como é que é? A Marta não perdoa. Tem um poder imenso. Eu até já tremo quando ela. Eu- Ok. Epá, senti-me bem. Pronto. Também já tínhamos feito coisas parecidas, portanto. Frase. Eu, Alexandre, reconheço em mim a paz interior plenamente. Maravilha. Maravilha. Grato, Alexandre. Grato eu. Grato. Alright. Mais partilhas, pessoal. Revelem-se. Saiam de vocês próprios. Senão começa a chamar pessoal, aliás, não é? A Marta já deve estar a estranhar. Bem, ele ainda não. Ganda Luís, boa noite. Olá, boa noite, peço Olá, desculpa. Luís, boa noite. Então é assim, eu escolhi, é uma personagem se calhar não é muito conhecida, mas é o Philip Mortimer, da banda desenhada Sim. Uhum. Blake and Mortimer. E eu, como já disse, não sei se já tinha partilhado aqui com alguns deste grupo, mas eu acho que já fui inglês noutra vida qualquer e portanto faz sentido para mim. E portanto, a frase terminei, eu, Luís Ferreira, reconheço em mim a capacidade de mudar. Maravilha. Maravilha. Grato, Luís. Nada. Grato, grato, grato. Alright, mais uma partilha. Pá, eu devia ter aqui. Maria. Ativa-te, Maria. Boa noite. Olá, boa noite, Zé. Tudo bem? Muito bem, obrigada de estar aqui contigo e de te rever. Opa, que bom estares. Já não sei realmente há quantos anos, mas Há muitos? há muitos. Há muitos. Eu lembro que foi no início que daí que veio o mote para mim para fazer o Facebook ver bem. Bem, pá, eu tinha 10 anos, pá, tinha 10 anos. Enfim, olha, muito interessante este exercício. Eu gosto de escrever e de me descobrir e tudo aquilo que tens dito, fantástico. Eu escolhi a Milady, do D'Artagnan, que era assim um fascínio e lembro-me de me mascarar e tudo. E este diálogo com ela foi assim bem interessante. O final, o tempo estava a terminar
e a frase não tinha surgido e depois veio: eu, Maria, reconheço em mim a coragem. Maravilha. Maria Corajosa, assim é que é. Thanks. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Opa, agora quero ouvir mais uma, isso tão chato. Mais uma partilha, pessoal. Ativem-se. Vá, mais uma que é para fazer o fecho. Que depois vocês têm um trabalho para casa, tá bem? É só para que saibam. Mais uma partilha. Ah, Sílvia. Há tanto tempo que não te via, Sílvia. Posso partilhar? Podes e deves. Então eu escolhi, nós já tínhamos feito como o Alexandre um exercício parecido e tanto de outra vez como nesta eu escolhi o Patrick Swayze do Dança Comigo, que é um filme que eu adoro. Que tem tudo a ver comigo, atenção pessoal. Vocês só estão a ver, só estão a ver daqui para cima para pá. E então eu escolho aquele filme sempre, escolho aquela personagem porque eu adoro e eu vejo-me literalmente neste momento naquela parte em que eles entram para fazer aquela dança brutal, em que eles se preparam, e eu acho que consigo traduzir isso para a minha vida, que eu tive tanto tempo a preparar-me que não sabia que tive este tempo todo a preparar-me para neste momento subir ao palco e ser eu mesma, que tive tanto tempo escondida atrás daquelas cortinas, e enquanto elas não abriam, era como se estivesse com as minhas máscaras, em contato com as minhas feridas todas, para depois haver aquele, agora podes aparecer. E então a palavra é: eu, Sílvia, reconheço em mim a confiança. Maravilha. Perfeito. Só por isso daqui a bocado vais levar um abraço. A Silvia é minha companheira, está bem, pessoal? Está tudo certo. Não estou aqui a cometer nenhum qualquer tipo de ilegalidade. Alright, pronto. E o dia de hoje foi assim. Tchau, até amanhã. Passem bem. Não. Portanto, criar a nossa história, como vocês veem, é acima de tudo um processo interior. Começa sempre dentro, não é? E tudo aquilo que vai acontecer fora é o reflexo daquilo que vai dentro. Pronto, são palavras que certamente já as ouviram e ainda bem ouvem outra vez. O objetivo destes exercícios foi vocês jogarem um pouco com as vossas prestações, assumir várias posições percentuais para conseguirem olhar para vocês, não é? Como dizia José Saramago, é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não é? É necessário sermos nós próprios para nos conhecermos, não é? É por isso que somos um pouco ilhas desconhecidas, não é? E aquilo que nós tentámos fazer aqui um pouco foi para que vocês conhecessem um pouco a ilha, independentemente de serem exercícios feitos em 5 minutos, mas às vezes acontece muito mais em 5 minutos do que acontece em muitos anos da nossa vida, não é? E somos condicionados para que as coisas aconteçam. Portanto, amanhã temos um novo dia. Amanhã temos uma cena igualmente interessantíssima, que é que marca quer deixar no mundo em 2022. Okay? Já vamos começar a avançar um pouco mais para a ação. Entretanto, antes de fechar, esqueci-me. Alguma pergunta que me queiram colocar? Aproveitem. Hoje pode ser o meu último dia. E posso-vos dar uma resposta. É verdade. Nós não fazemos a menor ideia quando é que a história do outro acaba. Portanto, deduzindo que amanhã eu ainda estarei cá, certamente, não é? Qual é a pergunta que tem? Tânia, boa noite. Tu, Tânia, podes ativar. Boa noite, Tânia. Boa noite Olá. a todos. Boa Olá, noite. César. Muito gosto em revê-lo. Igualmente. Saudades. Igualmente. Saudades. A minha pergunta é a seguinte: quando é que eu tenho o prazer de ler o seu livro? O meu livro. Manda-me a morada, Tânia, que eu faço chegar o meu livro. Ok, obrigado. Nada, Tânia, nada. Um beijinho. Boa noite. Boa Beijinho. noite. Beijinho. Pessoal, mais perguntas? Vamos ver. Imaginem que amanhã... Maria. Vá, Maria. Maria. Qual é o teu conselho para quem quer escrever um livro? Cala-te e escreve. Okay. Cala-te e faz. Não, há várias coisas para escrever um livro, ok? Primeiro,
A primeira coisa para nós escrevermos o livro é termos uma intenção, ok? Ter mesmo uma intenção bem clara. Depois de todas as mensagens que tu podes transmitir às outras pessoas, qual é aquela que de momento faz sentido tu, digamos, partilhar com os outros? A partir daí vem a estrutura da mensagem, a estrutura para o livro e depois o processo de escrita. Mas a primeira cena é a intenção. Por que razão tu queres mesmo escrever um livro? E lembra-te sempre de uma coisa: nunca é só sobre ti, é também sobre os outros. Isso sim. Ajudei? Sim. Sim. Se for uma biografia, Uhum. tens alguma indicação por ordem cronológica ou por temas, por áreas de vida? Uhum. Imagina que estás a ler agora esse livro, não é? Ok? Por acaso é o teu livro, não é? Pronto, imagina que estás a ler o teu livro sobre ti. Imaginemos que é sobre ti, ok? Pronto. Como é que tu gostarias de contar essa história a outra pessoa? Porque uma biografia não tem que ser de forma cronológica, está bem? De todo. Não cometam esse erro, que às vezes já, ok? Pronto, como é que tu gostarias de contar essa história a outra pessoa? Portanto, podes fazer um exercício, isto é para todos, que dá tanto para a biografia como para qualquer tipo de livro, é sentar-te com alguém ou então contigo mesmo, pegas no telefone e gravas e vais dizendo a mensagem à pessoa. O que é que tu queres dizer? Ok? Ou seja, qual é a história do teu livro, qual é a biografia. Depois retiras os key points, ou seja, os pontos-chave disso, e já tens a primeira estrutura, a primeira organização da mensagem draft daquilo que tu podes escrever. Ok? Portanto, sai de ti e observa-te. Aqui basicamente estás a contar a alguém, porque normalmente o que acontece? Quando um dos grandes dilemas na organização de um livro é eu tenho a informação muito dentro e não consigo depois perceber como é que a cena pode funcionar para os outros também, não é? Porque o livro também é para os outros. Portanto, imagina que estás a falar com alguém, ou fala mesmo com alguém de confiança e vai anotando os pontos-chave e já tens aí um grande ponto de partida. E depois tens uma cena que é um programa de mentoria do César que é incrível. Portanto, sugiro-te mesmo vivamente. Quero saber mais disso. Ok. Irás saber certamente. Grato, Maria. Thanks. Obrigado. Marta. Ouves-me? Perfeitamente. Então, se soubesses que amanhã já não estavas cá, como é que tu hoje terminavas esta frase para ti? Fogo, tu agora entalaste-me. Pensavas que ia ser fácil Normalmente só para ti. Normalmente é o contrário. Normalmente é o contrário. Não, qual é a frase que eu diria? Olha, não faço a menor ideia. Não, eu não disse bem isso. Para te ajudar, Uhum. eu, César, reconheço em mim, e podes terminar. Sim. Eu, César, reconheço em mim que vivi plenamente. Sim. Com tudo aquilo que é e com tudo aquilo que não é, certamente. Certo. Yeah. Graças. Grato pela proposta. Ora, mais alguma pergunta? Maravilha. Alright, então até amanhã à mesma hora. O link é o mesmo, ok? O link é o mesmo, portanto só tem que clicar, entrar, 9h30, começamos 9h30. Amanhã temos que marca quero deixar no mundo. Antes de avançarmos, escrevam no bate-papo, só para terminarmos, o que é que esta sessão foi para vocês, numa palavra, está bem? Numa palavra, o que é que esta sessão foi para vocês? Ok, bem, uau. Senhor, interessante, esclarecedor, ok. Maravilha, pronto, sai de coração cheio, pronto, maravilha. Inspiradora, bem, pessoal, inspiradora ganhou. Terapêutica, boa Paula, boa. Reveladora, thanks. Ok, pessoal, uma cena. Rita, Rita, reconheço em mim a eterna mania de desbravar e ser líder de mim mesma e dos perdidos em busca de si mesmo.
Pau! Tomem lá A bolachas. Assim que é. A Rita escolheu o Álvaro de Campos, por isso eu pedi para ela partilhar aqui. Ah, porque boa Álvaro de Campos, boa Álvaro de Campos. Oh, God. Álvaro de Campos. Ó César, posso só adivinhar aqui Podes, uma claro que coisa? sim, Rita, claro que sim. Sabes claro que, sim. para já, olha, para já, eu estou aqui com um bebê de braços. Não está fácil. Escolhi o Álvaro de Campos porque o meu bisavô, coincidentemente ou não, chamava-se Álvaro de Campos e era médico. E, portanto, eu tenho assim um legado, portanto, a ligação, não é? Com o heterónimo do Fernando Pessoa já quase somos portugueses, com certeza que muitos de nós temos, não é? Mas existe esta ligação aqui muito especial que me faz ter aqui quase que um simbolismo esotérico, não é? Porque ainda para mais o Fernando Pessoa era espírita, portanto acho que ainda há aí umas coisinhas assim a esvoaçar. Olha, muito fixe. Aproveita isso. É verdade, eu tenho ali, olha ali, eu tenho ali em cima, deixa eu ver se mostro, a cartola do meu Álvaro de Campos. Que fixe. Estás a ver? A cartola que deve ter assim uns, sei lá, eles viveram na mesma altura, inclusivamente, portanto é assim é um orgulho. Muito. Bem, tens aí uma parte Tenho da uma história, história. já tenho o começo de uma história. Já tens um começo de várias histórias. Depois não é? Depois podes escolher vários heterónimos e vais brincando com eles, portanto. Exatamente. Pronto, obrigada. Olha, para mim foi muito impactante e foi muito interessante esta primeira abordagem e fez buscar em mim coisas que com falta de tempo e com o tempo corrido, muitas vezes já não consegui buscar. E estes teus cinco pequenos momentos, estes 3 pequenos momentos de 5 minutos, trouxeram ao de cima coisas que se calhar sem este momento não tinham vindo. Portanto, muito grata. Grato. Thanks. Maravilha. Como se costuma dizer, mais um cliente satisfeito. Maravilha. Maravilha. Então, pessoal, foi um prazer estar convosco. Amanhã também é um prazer estar convosco, ok? Um grande abraço e até amanhã. Tudo bom. Boa escrita. Pera. Trabalho para casa. Pensem em moedas de ouro, ok? Até amanhã. Mega abraço.